Mulher cega e homem sem deficiência caminham. Ela segura o braço dele. Entram no bromeliário do Jardim Botânico. Meu nome é Ivonete Euclides, eu tenho 44 anos. Eu nasci com glaucoma no interior do Ceará. Na infância eu enxergava um pouco e com a idade isso diminuiu. Hoje eu possuo cegueira total. Meu nome é Antônio Euclides, tenho 45 anos, sou irmão da Ivonete, praticamente criado só pela mãe, que o pai veio para o Rio aqui, tentando ganhar um dinheirinho para ajudar. E eu me lembro de nós na infância, muito legal, mesmo pobre. Eu me lembro da minha irmã novinha, com a cabeça vai baixada, que os olhos dela doíam muito, mas enxergava um pouquinho. Eu me lembro da discriminação lá no interior do Ceará, né? Olhando para trás hoje dá até orgulho. O pessoal achava que ela cego é considerada burrinha e tal. E não sei que milagre foi, nosso pai conseguiu trazer a gente para cá. Mas eu tinha uma grande preocupação, chateação, porque eu imaginava estudar junto com ela e achava que ela nunca conseguiria me acompanhar. Na verdade foi o contrário, ela ultrapassou. Uma coisa que me marcou muito é que eu e meu irmão, a gente nunca brigou. A gente não brigava mesmo. Então, quando tinham brincadeiras e eu queria brincar, as crianças não entendiam que eu não enxergava igual a elas. E ele não deixava que ninguém me enganasse. Era assim uma coisa nata. Ninguém ensinou isso a ele. Então, quando íamos jogar dominó, por exemplo, eu dizia, só jogo se o Antônio brincar, porque eu não confiava nas outras crianças e nele eu confiava. Era uma coisa muito interessante. Dominó passava o tato, descobria, acho que pelo tato, antes de aprender a braille, né, que aprende. Eu gostava muito de estudar, eu tinha muita vontade de aprender. Então, quando eu comecei a estudar junto com ele, eu descobri que eu não conseguia ler as mesmas letras, os mesmos tamanhos de letra. Então, ele lia para mim e eu decorava o texto que tinha que ser estudado. Só que isso não deu para seguir por muito tempo, porque aí as coisas foram ficando mais difíceis e eu não conseguia não só não decorar tudo, como também não conseguia escrever. Nessa hora aí que eu acho que entra o Instituto Benjamin Constant, que apesar dos nossos pais, os pais não sabem, não lê até hoje. Tal. Nossos pais são totalmente analfabetos. Mas minha mãe sempre dentro de casa e o meu pai muito extrovertido. Conversa com um, conversa com outro, fala a história da família. Aí alguém parece que chegou e falou, leva sua filha no Instituto Benjamin Constant. E o que aconteceu? Ela foi para lá e lá eles ensinam a viver, né? Isso aí. Até que separou um pouco a gente, né? Mas de vez em quando eu ia pegar na escola. Quando eu comecei a ir sozinha, ele me acompanhava e ficava olhando de longe, onde eu descobri que ele entrava no mesmo ônibus que eu estava indo e ia até lá para ver se eu tinha ido direito. Só que como eu não enxergava, eu não sabia que ele tinha entrado na outra porta do ônibus. E aí ele foi e falou para minha mãe, pode deixar ela ir só, porque eu segui ela e ela já sabe ir. Então, assim, coisas muito interessantes para a nossa convivência. 2 meses depois, eu já comecei no colégio interno. Então, a gente só brincava junto no final de semana. Então, a gente brincava com aquele jogo Banco Imobiliário, onde ele ia lendo para mim as coisas. Ou ver televisão também, que mesmo eu não enxergando, ele adorava assistir filmes e queria que eu assistisse com ele. Principalmente filme de terror, que eu não gostava. Já na época, ele fazia o que hoje é a audiodescrição, sem nenhum conhecimento. Até hoje no caminho eu venho falando com a rua, o que está acontecendo. Naquele tempo eu falava tudo. É uma coisa automática já. De costas para nós, Ivonete e Antônio caminham de braços dados. Eles passam por uma pequena ponte de madeira por cima de um córrego e param no meio. Ele aponta para frente. Nessa convivência dos irmãos, é muito importante que os pais não façam uma distinção entre o que tem deficiência e o que não tem. Tente criar da melhor maneira, unindo. É claro que a pessoa com deficiência tem particularidades, mas é importante que exista carinho para todos, né? Que exista uma inclusão dentro da própria família. Porque aí a gente vai sair para o mundo mais forte, que foi o que ocorreu dentro da minha família. Córrego. Ainda em cima da ponte, Ivonete e Antônio tocam nas folhas de uma árvore.
Eu sou muito orgulhoso da minha irmã, porque ela ter estudado, estudou, aprendeu lá, estudou Benjamin Constant, arranjou muitos amigos, muito tal. Daqui a pouco, cadê minha irmã? Ah, sua irmã está fazendo faculdade. Como faculdade? Tem que ter dinheiro. Ela fazia bolo, né? E vendia o bolo na faculdade para comprar livro. Ela é mãe, né? Deus quiser vai ser avó agora. E agora ajuda muito o nosso pai. Eu tenho um grande orgulho de ter ela como irmã. Bom, falar do meu irmão é muito fácil, porque ele sempre foi essa pessoa gente boa. Ele sempre esteve disposto a ajudar não só a mim, como aos meus colegas que também eram deficientes visuais, que iam lá para minha casa. Ele sempre está de bom humor. Ele representa muito, representa aquela pessoa amiga que eu sei que está sempre lá, se eu precisar, que eu sei que está sempre me incentivando. Então, ter ele na minha vida foi sempre muito importante. Ivonete e Antônio se abraçam.